Então, vamos lá, sem mais delongas, continuar nosso estudo em Neemias. Vou fazer uma breve recapitulação, por que a gente está estudando o livro de Neemias e o que a gente faz aqui no Mitel, que é ter esse momento junto com os irmãos para tentar entender a vontade de Deus para as nossas vidas através daquilo que ele deixou na sua palavra. E o livro de Neemias é um dos livros históricos que existe na Bíblia cristã, mas também na judaica, na islâmica também. Neemias, ele existiu num momento importante da história. Neemias, junto com Esdras e Zorobabel, falamos na semana passada, foram os responsáveis pelo retorno do povo de Judá, o remanescente de Israel, para Jerusalém, a cidade que até então havia sido destruída por Nabucodonosor, que era o rei dos persas. E Neemias está nessa última fase do retorno desse povo. A gente lembra que esse povo ele foi exilado em 3 movimentos, e esse povo volta do exílio também em 3 movimentos, e Neemias está aqui conduzindo a última parte desse retorno para Jerusalém. E a gente fala muito do muro de Jerusalém. O Neemias, o personagem Neemias, é muito conhecido como aquele que reconstruiu o muro de Jerusalém. A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre o livro como um todo, mas o muro, a gente já falou na semana retrasada, semana passada, que ele tinha um papel importante nas cidades do mundo antigo. Hoje em dia você tem exércitos para defender as nações, né? Mas você acaba fazendo também um muro não físico, mas com seus satélites, enfim, as fronteiras, você acaba colocando uma muralha ali virtual para proteger. Naquela época, a proteção era física mesmo, eram muros. A construção de muros não era uma coisa tão incomum assim. Toda cidade fortificada era circuncidada por muros. E você imagina uma cidade, né, um povo, não só uma cidade, mas um povo que não tinha um muro de proteção. Então era um povo que era refém dos seus opositores. Daí a importância contextual do muro para Jerusalém, para os judeus. Não ter um muro significava não só uma vergonha, uma decepção enquanto uma sociedade, mas também uma fragilidade. E Neemias, a gente leu lá no capítulo 1, estudamos semana passada, que ele, sabendo de toda a história desse povo, sabendo que eles estavam no exílio porque haviam desobedecido a Deus, Deus coloca no coração dele que ele seria esse homem levantado por Deus para reconstruir o muro de Jerusalém. Porém, o plano de Deus para Neemias ia além da construção do muro. Neemias não foi apenas construir o muro, mas ele foi estabelecer uma cidade temente ao Senhor, uma nação temente ao Senhor. Então, ele foi reconstruir Jerusalém. A gente vai ver que o muro é o caminho pelo qual Neemias inicia essa obra, mas Neemias vai terminar com reformas sociais dentro daquela sociedade. A gente vai ver, por exemplo, que no final do capítulo de Neemias, o povo já vai estar vivendo dentro da cidade, enfim, o comércio, a vida na cidade vai ser restaurada. Então, entre a vida na cidade ser restaurada e o momento em que Neemias chega, tem toda uma história que a gente está destrinchando nesses estudos. Então, vamos lá. Quando Neemias começa o trabalho dele, lá no capítulo 2, a gente vai... Esse tema que a gente vai estudar hoje se chama de a reconstrução. Por que eu não coloquei a reconstrução do muro? Porque eu vou expandir um pouquinho essa ideia de reconstrução para mostrar que não só o muro está sendo reconstruído, mas Neemias está reconstruindo algumas outras coisas que são importantes para essa nação, para esse povo. Por exemplo, quando ele chega lá no capítulo 2, a gente lê assim, aí eu vou pedir que vocês acompanhem comigo. Quando Neemias chega, lá no verso 17 do capítulo 2,
Eu vou lendo aqui e vocês acompanham comigo. Ele diz assim, ele já tinha vindo da Babilônia, ele já tinha feito uma primeira análise do lugar, ele já tinha o plano de Deus no seu coração, então ele reúne o povo ali local, reúne alguns homens principais, enfim, reúne um povo ao redor dele e ele vai e começa a falar. E ele diz assim, olha, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha feito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para realizar esse bom projeto. Então, quando Neemias chega, a situação do povo é uma situação de desolação, uma situação de frustração, uma situação onde o povo não tem esperança. Aliás, se a gente volta lá no capítulo 1, a gente lembra que quando Neemias é informado da situação do povo, ele chora e ele se desespera porque os irmãos falam, o povo está em profunda amargura, né? Levando tudo aquilo que eu falei, né? Uma cidade sem muros, enfim, somos reféns dos outros. Então, o povo está aqui sem esperança. E Neemias constata isso agora, estando lá, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai resgatar a confiança desse povo. Como é que ele vai fazer isso? Durante esse período que ele está reconstruindo o muro, a gente vai ver um padrão de eventos e situações que vão acontecer, e essa é a primeira coisa que eu queria trazer para a nossa vida hoje. Esse padrão também acontece na nossa vida. Que padrão é esse? Eu vou falar o povo, mas a gente pode entender a gente também. Em um dado momento da nossa caminhada, nós nos encontramos frustrados, decepcionados, tristes. O passo seguinte, de alguma forma, Deus restaura a nossa confiança nele. E aí nós nos enchemos de esperança. No momento que nós nos enchemos de esperança, começam a existir algumas oposições a essa nossa caminhada. E com essas oposições, nós tentamos resistências, tentamos resistir a essas oposições e continuamos no trabalho. E quando esse ciclo de oposição e luta, e aí eu estou falando das lutas da nossa vida, ele vai chegando num extremo, num clímax, muitas vezes nós frustramos e caímos de novo naquele momento de frustração, decepção, cabeça baixa. E esse ciclo recontinua. Deus de novo levanta a tua esperança, você de novo se enche de confiança, você começa a receber oposição, começa a fazer resistência, volta a trabalhar. Esse ciclo continua na sua vida e você cai de novo. Esse ciclo que eu montei aqui, ele acontece exatamente nessa história que Neemias vai contar. Do capítulo 2 ao capítulo 7, a gente vai ver vários momentos onde Neemias é levantado por Deus para levantar a confiança desse povo no Senhor. Esse povo vai dizer, sim, vamos fazer. No momento em que eles começam a trabalhar, vêm as oposições. O que são as oposições? Eu vou falar aqui sobre oposições que são de natureza interna e externa. Nosso mundo, oposições são provavelmente situações que acontecem que nos impedem de fazer alguma coisa ou nos atrapalham, ou às vezes nós mesmos nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa, são oposições da nossa carne. Mas ainda assim, vai ter um momento onde esse povo vai ter resistência, ou seja, o povo vai clamar a Deus, vai pedir ajuda, Deus vai prover essa ajuda, e aí o povo vai, de novo, voltar a trabalhar, mas esse ciclo constante vai fazer o povo, de novo, cair num estado de preciso de confiança mais uma vez. E aí Neemias vai entrar de novo, trazendo a confiança do povo. Então a gente vai ver esse ciclo se repetindo nessa história, e é importante a gente ver esse ciclo se repetindo, porque ele acontece não só na história de Neemias, mas como na história do homem com Deus, por todo o Velho Testamento, vocês vão ver que o homem está sem esperança, Deus o levanta,
esse homem começa a andar ao lado de Deus, mas começam a vir as oposições e, num dado momento, ele deixa essas oposições tomar conta, ele se frustra e cai. E Deus o levanta e esse ciclo continua. E isso acontece também na nossa vida. Então, vamos olhar esses exemplos, e agora o livro de Neemias serve para a gente como exemplo para ver esse padrão. Então, quando Neemias chega e descobre lá que a situação do povo era triste, ele vai resgatar a confiança desse povo no Senhor. Ele vai falar, olha o que Deus tem feito. No verso 18 ele fala, contei a eles como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei havia feito. Lembra? Quando se Neemias dá um testemunho como o que ele deu do que Deus havia feito, era uma coisa impressionante, né? E aqui a gente já vê a importância do testemunho do servo do Senhor para as pessoas que estão passando por dificuldade, né? Neemias tinha uma experiência pessoal ali com Deus, e o que ele fez para levantar a confiança daquele povo no Senhor? Ele compartilhou essa experiência. Qual havia sido a experiência de Neemias? Neemias era copeiro do rei, lembra? Copeiro do rei, ou seja, um cargo que, de um lado, ele era servo, um escravo, provava as bebidas do rei lá antes de o rei provar, e se tivesse contaminado ele, que morria, ou seja... Mas do outro lado, ele era um confidente do rei, ou seja, dificilmente Neemias teria uma folga, né? Ele é aquele funcionário 24/7. Mas o rei, porque Neemias havia orado, o rei liberou Neemias e mandou Neemias como governador para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias chega lá com soldados, com material, o rei enviou recursos. Então, esse testemunho, para aquele povo que está cabisbaixo, que está com dificuldade, vai ser um testemunho muito esperançoso. E por conta desse testemunho de Neemias, esse povo vai responder positivamente, vai dizer, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para realizar o projeto. Eu também falei na semana passada que no momento em que Deus levanta os seus servos, né, para fazer a obra para a qual ele chamou, as trevas também se levantam. E por que as trevas se levantam? Porque se a gente entende que a gente vive num mundo onde as mazelas que nós temos, as dificuldades que nós temos, ela é por conta da nossa distância de Deus, no momento que a gente aproxima de Deus, essas mazelas deixam de existir, ou seja, a vida começa a florescer. Mas se nesse mundo existe o que a palavra de Deus vai falar, o rei desse mundo, né? o príncipe deste mundo, que o objetivo dele não é permitir que isso aconteça, ele vai se levantar toda vez que algum servo se levante para modificar as circunstâncias ao seu redor. Então, as trevas elas sempre vão reagir quando o crente se levanta, e não vai ser diferente com Neemias. Então, no momento em que Neemias traz esperança a esse povo, vem enviado por Deus para iniciar um trabalho de reconstrução que vai além dos muros, as trevas vão se levantar. E a gente vai ver logo no verso 19 do mesmo capítulo, Sambalat e Tobias, Sambalat, Tobias e Gesem. Esses nomes vão se repetir várias vezes, porque eles vão atuar juntos. Eles vão começar a zombar desse povo que havia se levantado para trabalhar com Neemias. De que forma? Da mesma forma que eles faziam antes. Vocês são um povo fraco, vocês são subjugados a qualquer nação, vocês acham que vocês vão construir muros? Vocês estão loucos, vocês vão parar no meio do caminho. Mateus, você tem uma pergunta? Tá, desculpa. Então, eles começam a zombar. Mas aí vem o que a gente chama de resistência. Então, a gente tem aqui a confiança resgatada, o povo volta a estar animado, aí vem a primeira oposição, que é essa zombaria, ela é uma oposição, ela tenta diminuir o seu ímpeto de fazer, e aí vem a resistência. A gente vai ver que as resistências, que são, na verdade, a resistência ao pecado, elas vêm por parte do servo de Deus. E nesse caso aqui, quem é o servo do Senhor? É Neemias. Então, todos os momentos de resistência, vocês vão ver que Neemias, como servo do Senhor, ele se levanta. Por que outras pessoas ali naquele contexto não se levantaram? Porque essas pessoas ali, a gente vai descobrir ao longo da história,
estavam ainda afastadas de Deus. Mas Neemias estava com Deus ao lado. Então, Neemias vai ser a voz da resistência. Neemias vai ser aquele que vai resistir o tempo inteiro. E a gente vai aprender com Neemias como é que ele vai resistir a essas oposições. Então, já dando spoiler, a gente sabe que o muro vai ser construído, Neemias vai reconstruir não só o muro, mas toda a sociedade, ou seja, ele vai ser vitorioso. A questão para nós agora é descobrir quais são os caminhos pelos quais Neemias usou para ser vitorioso, né? Aqueles caminhos que foram habilitados nele por Deus. Então, a primeira resistência, quando esses 3 homens começam a falar e a zombar, Neemias vai responder assim, ó, e é interessante a resposta dele. Eu lhes respondi, o Deus dos céus, fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias está sendo duro aqui com esses homens por um motivo, e são esses motivos que eu quero trazer para os irmãos como motivos relevantes. Quando Neemias fala que esses homens não têm direito legal sobre Jerusalém e que quem vai construir o muro são os servos do Senhor, Neemias está fazendo uma referência clara aqui ao remanescente de Israel. Tá? O que é o remanescente de Israel? Para quem lembra da história de Davi, quando Davi fala que vai construir uma casa ao Senhor, né? E Deus fala para ele, olha, não, eu é que vou construir uma casa para você, e essa casa simbolizava a dinastia de Davi. Deus tinha feito um pacto com Davi de que nunca faltaria um rei ou um remanescente nessa linhagem. E aqui a gente vê que Neemias está se apegando nessa interpretação. Ele está dizendo, olha, nós somos os remanescentes, vocês não são. Por que ele está falando para esse grupo? Por que essa palavra é importante para esse grupo? Por quê? Porque esse grupo que está aqui confrontando Israel, eles eram o quê? Eles eram, principalmente o Tobias, eram samaritanos. Ou seja, eles eram, contando um pouquinho a história dos samaritanos, eles eram aqueles judeus que foram exilados no período da Assíria, que se misturaram com outros povos, né, se misturaram outras culturas e abandonaram praticamente a Deus. Então, eles aqui não eram os considerados remanescentes, embora esse mesmo grupo aqui, se a gente estivesse estudando o livro de Esdras, a gente vai ver que lá em Esdras, no capítulo 4, se eu não me engano, acho que eu tenho a referência aqui, eles também pediram para fazer parte da construção do templo. E Esdras vai falar a mesma coisa para eles, vocês não têm parte aqui, porque vocês não são os remanescentes. Vocês não são. Então, aqui Neemias está rebatendo uma primeira oposição usando a palavra de Deus, o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Porque Neemias poderia fazer um pacto com esses caras e trabalhar nessa obra com eles, concordo? Vamos fazer aqui um bem bolado aqui, vocês ajudam a gente a construir, Neemias podia ter aliado forças, né? Mas nesse momento ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque outra coisa importante na história do povo de Israel, na construção desse povo, é que Deus havia, de forma explícita, dito a esse povo que eles não se misturassem, que eles fossem um povo separado dos demais. Então, Neemias também aqui não vai abrir espaço para que esses homens façam parte dessa sociedade, porque, lembra, ele está construindo o muro, mas a gente vai ver que o plano que Deus colocou no coração dele não é só de construir um muro, e sim de construir uma nação. E ele vai querer, Neemias, que essa nação seja uma nação pura, a nação dos remanescentes de Deus, a nação dos remanescentes de Israel, o povo de Deus. Então, a primeira oposição, Neemias vai opor com o conhecimento das Escrituras, com o conhecimento da palavra de Deus. E aí, a referência que eu falei em Esdras está em Esdras, capítulo 4, de 1 a 3. Bom, aí esse povo vai começar a trabalhar. E no capítulo 3, a gente vai ver que o povo todo vai trabalhar. Isso é uma coisa que eu quero trazer
o capítulo 3 todo de Neemias, ele vai falar de todos os homens ali da cidade se envolvendo na obra. E eu peguei algumas coisas que eu queria trazer como interessantes ali. A primeira é a forma como essa obra foi conduzida, né? Neemias, isso é uma característica importante do Neemias. Neemias podia ter chegado ali e tomado conta dessa obra, porque ele tinha os recursos que Deus tinha dado a ele tinha os oficiais que vinham com ele era o governador da cidade, ele poderia ter estabelecido, quero meia dúzia comigo aqui, o restante fica fazendo alguma coisa. Mas não, a postura de Neemias foi muito diferente. Se a gente olhar no grupo de pessoas que foram trabalhar nessa obra, a gente tem uma diversidade enorme de pessoas ali. A gente tem, eu peguei uns nomes aqui, né? O Uziel, que era um ourives, o Ananias, que era um perfumista, a gente tem filho de governadores, a gente tem sacerdotes, levitas, comerciantes, servos do templo. Nesse momento, Neemias chama toda a representação da sociedade. Então, ele faz com que essa obra seja um trabalho da nação como um todo, e não de um grupo. Essa é uma primeira característica importante, a inclusão de todo o povo de Deus nessa obra. Por quê? De novo, lembra? O que está no coração de Neemias? A reconstrução de uma nação, não de um muro. Se fosse apenas um muro, pegava lá uma empreiteira, pegava aí os serviços do Rafael aí, Rafael, dá uma empreiteira para a gente constrói um muro. Mas não. O objetivo de Neemias era a construção de uma nação. Então, ele fez com que as representações dessa nação trabalhassem juntos. E olha o que acontece. No momento em que ele faz isso, a gente já vê as primeiras dificuldades. Aí vai aparecer uma coisa importante que também acontece muito na nossa vida, que são os primeiros problemas, as oposições internas, as oposições da nossa natureza, nós como homens, como nós somos maus, né? Que eu vou chamar aqui de problemas sociais, mas lá no capítulo 3, do verso 5, diz assim, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores, no caso aqui Neemias. Então, quando Neemias chama todo mundo e engaja todo mundo para fazer a obra, você já começa a perceber as dificuldades dentro daquela sociedade, ou seja, os nobres, os ricos aqui não queriam se misturar com os demais moradores da cidade. Então, esses homens nobres de Tecoa ficaram de fora. Mas, por outro lado, coisas positivas também aparecem. Eu separei aqui a lista de alguns nomes, o Meremote, Mesulão, Binuí e os homens de Tecoa são homens que trabalharam mais do que os outros. Se eu olhar toda a listagem, não vou ler todo o texto com vocês aqui, o capítulo 3, que ele é grande, ele basicamente fala dos homens entrando na obra, então está todo mundo construindo um muro, então o homem tal construiu uma parte, outro homem outra parte. Mas quando a gente lê de uma forma mais holística, a gente vê isso, esses 4 homens, esses 3 homens, mais os de Tecoa aqui, o texto deixa claro, e isso é interessante, Neemias deixa isso claro, o Esdras, né, o que escreveu, fala assim, e repararam outro trecho do muro. Não só colocou que eles repararam o muro, colocou que esses aqui repararam outras partes, ou seja, trabalharam mais, se engajaram mais. Então, se de um lado você tem aqueles membros da sociedade ali que se engajaram mais, que vestiram a camisa mesmo, existiram os outros que não se misturaram. E Neemias começou a perceber essas dificuldades no meio dessa nação, porque o objetivo dele era construir uma nação. E eu entendo isso como sendo o plano de Deus para Neemias, para mostrar a Neemias, já no início, o princípio das dificuldades. Porque a gente vai ver que ao longo dessa história, essas dificuldades vão aumentar e muito, com esses nobres e com os demais da nação. Então, a gente viu aqui que o povo começou a trabalhar no capítulo 3, começaram a construir parte do muro, estava indo tudo bem, até que no capítulo 4, o que vai acontecer? O que a gente falou no nosso padrão, né? Confiança alta, eu já resisti à primeira
a primeira oposição, continua trabalhando, o que vai vir de novo? Mais oposição. Então, chega no capítulo 4, o mesmo Sambalate, ele voltou a ridicularizar os judeus, dizendo para eles, vocês são frágeis, lá no capítulo 4, logo no verso 4, vocês são frágeis, vocês estão fazendo o quê? Vocês acham que vocês vão construir esse muro? Vocês não vão conseguir. O Tobias, que andava também com Sambalate, ainda completou dizendo assim, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então, eles ficavam ali minando o trabalho daquele povo. E aí a gente já começa a perceber que essa oposição ela começa a aumentar em progressão. Se antes era uma oposição mais leve, agora ela começa a ganhar características de mais batalha. E a gente vai ver que isso também é uma consequência de fazer a vontade do Senhor e as trevas aumentarem o nível de oposição. Bom, eles fazem essa oposição. O que o servo do Senhor precisa fazer, Neemias? Ele precisa resistir. E a gente vai ver ele resistindo mais uma vez, só que agora ele vai mudar a estratégia de resistência. Agora ele vai orar. Não que ele não tivesse orado antes, e não que aqui, na hora que ele ora, ele não tenha a palavra de Deus, mas ficou claro que na primeira resistência ele usou a palavra de Deus, e aqui ele vai orar ao Senhor pedindo sabedoria. Então, lá no capítulo 4, no verso 4 do mesmo capítulo, ele fala com Deus e diz assim, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Então, Neemias, nesse momento, não vai respondê-los como fez na passagem anterior, mas vai orar a Deus pedindo que Deus intervenha. Então, ele continua aqui resistindo. E a obra continua. Só que, nesse meio tempo, lá no verso 6, fomos construindo o muro até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente decidido ao trabalho. Dedicado ao trabalho. Repara que o povo aqui estava recebendo as opressões, as intimidações, as oposições, e Neemias estava junto com o povo, rebatendo e resistindo, orando a Deus, usando a palavra de Deus, e o povo estava ainda dedicado, ainda estava naquele espírito ainda, confiança resgatada. Só que aí as trevas vão trazer mais opressão e cada vez mais dura. Então, a gente vai chegar lá no verso 7, Sambalate de novo, junto com os seus comparsas, eles começam a planejar um ataque. Já vão falar aqui, lá no verso 8 do capítulo 4, eles vão falar de todos juntos planejaram atacar Jerusalém. E aí, repara, antes eram só palavras, agora passa para ataque. Vocês vão ver que no curso dessa história aqui, os homens vão precisar pegar em armas, porque aí vai virar uma questão de vida. E aí, quando aumenta a opressão, quando aumenta a dificuldade, é aquele ponto que muitas vezes a gente fraqueja na caminhada. Por que vai acontecer? Lá no verso 9, todo o povo vai orar, né, com Neemias, puxados por Neemias. Está lá no verso 9, diz assim, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Porém, nesse meio tempo, com essas intimidações de guerra, começaram a aparecer agora outros problemas sociais, problemas da natureza humana. No verso 10, agora começa uma sequência de reclamações. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos construir o muro. Depois, no verso 11, os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. No verso 12, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Repara, aumenta muito os ataques, aumenta muito a opressão.
E é importante que a gente veja isso, que na nossa vida não é diferente. Tem momentos que parece que a gente está num beco sem saída, né? E o que vai acontecer com esse povo nesse momento aqui? Esse povo vai cair. Esse povo vai ficar desesperado e vai, Neemias, olha, não dá, pô, não dá para a gente, vamos voltar. Lembra da história do povo antes de Moisés abrir o Mar Vermelho, de Deus abrir o Mar Vermelho, quando o povo chegou lá diante do mar? A primeira coisa que o povo fala para Moisés é o quê? Pô, se tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui, melhor que a gente tivesse morrido lá. E não foi diferente. Quando o povo entrou na Terra Prometida, antes de entrar na Terra Prometida, que estava no deserto, ele falou assim: poxa, aqui não tem comida, a gente agora está comendo só maná aqui, pô, era melhor que a gente tivesse. Então, toda vez que encontra uma dificuldade extrema na caminhada do homem, de um modo geral, o primeiro pensamento é: poxa, era melhor que eu não tivesse começado nada disso. Melhor seria se eu tivesse ficado lá no meu cantinho escondidinho, né? Aqui não vai ser diferente. Mas é importante a gente perceber que isso acontece na vida de qualquer um. Mas como o servo do Senhor, e no caso aqui é Neemias, como o servo do Senhor, ele tem que se posicionar nessa hora. Qual é o entendimento do servo do Senhor? E aí a gente vai falar de uma coisa aqui que eu vou abrir um parênteses para a gente falar sobre fé. Fé e perseverança. Em Hebreus 11, verso 1, diz que a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Parece uma coisa muito Senhor dos Anéis, muito, né, inimaginário, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu não sei se o Lucas chegou nessa parte do livro ou se o Thomas que está ouvindo também, mas o C.S. Lewis ele tem uma definição de fé que eu acho que é exatamente igual a essa e que nos ajuda a entender bastante como entender a fé. Ele diz assim, a fé é o exercício de manter-se firme a coisas que nossa razão uma vez aceitou, apesar das mudanças de humor, apesar das emoções. O que é isso? Esse povo já tinha escutado o testemunho de Neemias, esse povo já tinha visto o que Deus já tinha feito em algumas oposições, em algumas existências, ou seja, já tinham orado e Deus já tinha dado a eles condição de trabalhar. Esse povo era um povo, a gente está falando do povo de Israel, o povo judeu, que conhecia toda a história do que Deus havia feito na história. Então, esse povo conhecia essas coisas, mas nesse momento de dificuldade emocional, esse povo começa a duvidar daquilo que eles de fato conheciam. E a fé é exatamente esse momento que essa dúvida começa a bater em nós e a gente começa a questionar coisas que nós sabemos que são verdades. Tá? Então, vão ter pessoas, a gente tem irmãos na fé que vão duvidar de Deus e vão se afastar, vão ter irmãos que vão duvidar da decisão que tomou na sua caminhada. E esse é um processo normal, é um processo normal. Tem um exemplo para isso, exemplo que tem no livro que eu acho interessante, você sabe lá que a anestesia ela vai funcionar, que o médico não vai te operar sem anestesia, mas todo mundo que entra para uma cirurgia tem aquele pensamentozinho, pô, será que a anestesia pegou? Diz aí quem não tem isso aí, ó. Não pode mentir, ó. Não pode mentir. Será que pegou mesmo? Será que o cara pode cortar agora? Né? A Mariana estava me perguntando sobre isso hoje, Demetrios, porque ela viu os cortes, né? No momento que o papai está falando aqui. E aí ele falou, mas pai, como é que funciona esse negócio se eu estiver lá no meio da cirurgia e de repente você vê a pessoa te abrindo e tal? Eu falei, não, Mariana, tem que ter um pouquinho de fé, né? Que vai funcionar. Não é? Tem muita gente que não faz cirurgia porque justamente não crê que aquele método vai funcionar. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa na minha família que não faz alguns tipos de procedimento médico porque precisa como é que fala? Anestesia geral e não, obrigado. E não acredita que funciona. Então, é mais ou menos assim mesmo. Então, acontecem momentos na nossa vida que a gente pode questionar a nossa fé.
Mas é importante a gente entender isso, que, assim como diz lá em Hebreus, a fé, ela é a realidade das coisas que eu sei. Eu já sei. Eu tenho conhecimento delas. Né? E eu tenho certeza que elas virão, ainda que eu não as veja. No momento em que você duvida disso, você precisa entender que momento é esse e não a sua fé. E o ponto aqui é exatamente o momento de oposição, o momento de dor, onde você está fragilizado. Porque nós não somos apenas seres racionais. Se a gente pensa que somos só racionais, né? Não somos também emocionais. Respondemos muito a emoções. Então, há momentos na nossa vida que a emoção pode falar mais alto que a razão. E esse é um momento perigoso. Porque é esse momento que você pode deixar de lado verdades que você sabe que são corretas, mas porque o momento é difícil para você, você as questiona. E esse povo vai fazer isso. Esse povo vai questionar, por exemplo, quem é Deus. O que Neemias vai fazer? Qual vai ser a resposta de Neemias? Qual é a resposta para alguém que está passando por um momento de dificuldade e está questionando a sua fé? É confirmar aquilo que é verdade. É reconfirmar tudo aquilo que essa pessoa que está passando por esse momento de dificuldade, ela sabe que é verdade. E é exatamente isso que Neemias vai fazer com esse povo. Se vocês olharem lá no verso 14, quando Neemias junta esse pessoal todo e ele descobre que esse pessoal começa a questionar as coisas, ele diz assim, ó, não tenham medo deles, de quem está se opondo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas famílias, por suas mulheres e por sua casa. Então, repara, o que Neemias vai falar? Lembrem que o Senhor é grande e temível. Lembra? Neemias já tinha dito, olha, Deus tem feito tudo isso comigo. Deus tem me enviado aqui para ajudar vocês. E agora ele está falando, lembrem que Deus é grande e temível, não tenham medo. Vocês sabem disso. Fiquem firmes. E aí o que vai acontecer? No verso 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, ou seja, o povo agora já se aposta de Deus ao lado deles, ó, Deus frustrou. Todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Ou seja, o povo de novo resgatou a confiança, ou seja, voltei para as minhas verdades. Voltei para aquilo que eu sei que é verdade, ainda que eu não veja, mas eu sei que é verdade. Tá? E aí esses homens começam a trabalhar de novo. Neemias vai dizer lá no verso 20, olha, reafirmando ainda verdades para esse povo, olha, do lugar de onde ouvirem o som da minha trombeta, juntem-se ali, nosso Deus lutará por nós. Por quê? Ainda haviam pessoas que no meio desse tempo inteiro, poxa, mas nós temos poucas armas, somos poucos, o muro é grande, Israel durante muito tempo sem um exército, os povos ao redor são mais fortes que a gente, enfim, ainda nesse espírito de vamos voltar para trás, vamos fazer amizade com os caras e parar isso, Neemias fala que ó, Deus lutará por nós. Fiquem firmes, a gente só precisa se juntar e Deus lutará por nós. Quantas vezes o povo de Israel viu Deus entrar em batalhas por eles? Né? A gente aqui está muito distante deles, mas eles lá não estavam tão distantes assim das batalhas que haviam sido vencidas por Deus nos reinados passados. Então, eles tinham isso na memória. Então, Neemias só precisava voltar ao entendimento deles nas verdades que eles conheciam. Só que aí, o que vai continuar na nossa vida? Né? Você vence uma batalha e logo em seguida vem outra. Então, a gente já no capítulo 5, lembra aquela primeira, quando o povo então agora resistiu essas investidas desses inimigos, né, que estavam plantando desordem e já estavam dizendo que iam atacar eles. Aí o povo volta a confiar no Senhor e começa a trabalhar junto. Mas o que acontece nesse trabalho em comunidade? Lembra, o plano de Neemias lá de trazer todo mundo para trabalhar junto, num primeiro momento já tinha dado uma diferença entre os nobres que não queriam trabalhar e todo o restante da sociedade. Né? O capítulo 5 inteiro de Neemias é o 5 mesmo. O tema do capítulo é
solução das injustiças sociais. O que é isso, na verdade? Neemias vai começar a ver agora, também numa nova escala, numa escala mais elevada, a maldade dentro do próprio povo. Agora já não é mais os inimigos lá de fora, agora é o próprio povo. E quais são as maldades que eles vão ver ali? A principal coisa que Neemias vai ver é que esse povo não teme ao Senhor. Por quê? O que estava acontecendo ali? Alguns dos judeus estavam fazendo fortuna, emprestando dinheiro a seus irmãos judeus. E aí, quando esses irmãos judeus não conseguiam pagar, eles estavam pegando as mulheres, as crianças, como escravos. Ou seja, judeu escravizando o próprio judeu. E por que isso era crítico a ponto de Neemias, quando ouve isso, Neemias fica furioso. O texto diz que ele fica bem furioso. Por que ele fica bastante furioso? Porque lá em Levítico, e aí a gente está falando da lei de Moisés, que todo judeu tinha acesso o tempo inteiro, no capítulo 25, do verso 35 ao 43, eu não vou ler todos para vocês, mas diz assim, ó, se alguém do seu povo empobrecer e não pudesse sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. O que esse povo estava fazendo? Rasgando isso aqui. Esse povo abandonou. E aqui a gente está falando aqui de Levítico, que fazia parte do Pentateuco, os 5 livros cuja autoria de Moisés. Todo judeu conhece isso, né? Isso era recitado quase que toda hora. Então, Neemias, quando olha para isso, de novo, é uma oposição, porque foi o povo reclamar com Neemias que isso estava acontecendo, e o povo, eu vou parar a obra porque eu não tenho o que comer, porque eu não tenho recursos, e já coloquei meus filhos todos como escravos, não tem como, vou parar a obra. Então, mais uma oposição, agora essa oposição vindo de dentro da sociedade, ou seja, vendo do próprio judeu. Neemias vai ficar muito triste com isso. E lá no verso 9 do capítulo 5, ele vai dizer, por isso prosseguir. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Então, resumindo aqui a postura de Neemias, ele vai fazer rapidamente nesse capítulo, ele vai reunir toda a sociedade, ele vai chamar uma audiência pública, ele vai apresentar esse problema em nome das pessoas que estão sofrendo e ele vai dar a solução. E a solução vai ser tão simples quanto, devolve tudo que vocês tomaram e para de cobrar juros. Agora. Não tem desculpa. E ele ainda vai pedir que todos aqueles que fizeram essa maldade assumam um compromisso escrito, explícito, dizendo, olha, nós não vamos fazer de novo. E Neemias ainda vai fazer uma coisa no final, como um servo de Deus, e falar assim, e a partir de agora, eu lavo as minhas mãos, a justiça agora é do Senhor. Aquele que for pego fazendo isso de novo, Deus o sacudirá da sua terra, da sua casa. Então, Neemias ali, ele vai ver esse problema no meio dos judeus, mas lembra, esse problema começa por quê? Porque lá atrás, Neemias chamou todo o povo para trabalhar. Então, provavelmente começou a haver as intrigas ali. O cara que estava devendo foi trabalhar com o cara que tinha dívida. Então, eles começaram a conversar, começou a dar briga ali. Então, o povo ali já estava junto, já não podia mais se esconder, né? Os agiotas já não podiam passar de uma forma tão desapercebida assim na sociedade. Então, essa sociedade começa a ganhar contornos agora de uma sociedade sendo reconstruída. Percebem? O muro ainda não tinha acabado, mas as relações entre os judeus estão sendo reconstruídas com base em quê? Com base na palavra de Deus. Neemias usou aqui como reposição, como... Estou com o rebook na cabeça, mas como resistência, a palavra de Deus. E aí a gente chega lá no capítulo 6, onde... Vê se é o capítulo 6, Gabi. Me ajuda aí que eu acho que eu perdi aqui. Você é no verso 6. Não. É no 6 mesmo, no verso 6, que é quando Sambalate... Verso 6 também.
O capítulo 5, verso 6 também diz alguma coisa sobre o pagamento de juros aí que você está falando. Não sei se é Sim, isso. sim, mas eu já passei dessa parte agora, eu vou falar da difamação, do verso 6. Então, Neemias havia, nesse momento ali, já resolvido essa questão das injustiças sociais, aí as trevas vão se levantar de novo. Então, você vê, a vida não a coisa não para Neemias, né? Você vê que a construção do muro ali para Neemias e o povo de Israel, o povo judeu, é com muita emoção. Sanbalat e Tobias, lá no verso 6, eles vão se juntar de novo e vão dizer o seguinte, ó, mandaram uma mensagem para Neemias dizendo, ó, vem nos encontrar num povoado lá da planície do Ono, para a gente conversar. O que eles queriam? Bom, eu tentei intimidar, eu tentei dizer que ia atacar, mas o povo se fortaleceu. Pô, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tramar contra a vida de Neemias, porque, na verdade, eles perceberam logo, ó, esse é o servo do Senhor. Se a gente tirar ele da jogada, todo o resto cai. O povo é fraco ainda. Só que Neemias era um homem que andava com Deus. A gente viu desde o início da história, Neemias, todo esse plano, na verdade, é um plano de Deus, do qual ele se coloca apenas como um instrumento. Então, Neemias era um homem de oração. E a gente vai ver, a gente já tinha visto ele orar algumas outras vezes, mas a gente vai ver que, além de ser um homem de oração, ele é um homem muito conhecedor da palavra e um homem muito comprometido com aquilo que Deus o havia chamado para fazer. E a resposta que ele vai dar para esses homens é bastante interessante, porque ele diz assim, ó, como resposta, eu estou fazendo um projeto grandioso e não posso parar agora. Por que eu pararia o que eu estou fazendo agora para sair e encontrar com vocês? 6:3. 6:3. E os inimigos vão insistir nessa historinha algumas vezes com ele e ele vai responder a mesma coisa. Até que, lá no verso 5, eles vão implantar uma mentira. Eles vão falar, você não está vindo? Então a gente vai contar uma mentira aqui, que vocês estão se armando, Israel, para lutar contra o rei persa. Então vão jogar mentira. Então, ó, a gente também está vendo, depois eu vou fazer um resumo no final, de quantas formas diferentes as trevas se levantam no caminho daqueles que buscam a vontade do Senhor. Agora que é mentira, difamação, né? Estão dizendo que Neemias está montando um exército e que ele quer se chamar rei para lutar. E Neemias não estava fazendo nada daquilo. Então Neemias responde e falou assim, ó, o que vocês estão fazendo é mentira. Ó, nada disso, no verso 8, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos, e aí Neemias mesmo resume, né? Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Então, Neemias sabia claramente contra quem ele estava lutando, né? E aí, no verso 9, mostra o comportamento de Neemias. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Então, repara, nesse momento, o líder Neemias, o servo do Senhor, ele também está recebendo todas as oposições, as opressões, como o povo está recebendo. Então, muitas vezes, isso vale para a gente. Um parênteses aqui para os cristãos que estão em igreja, congregando e têm seus pastores. Muitas vezes a gente acha que essas pessoas têm mais bagagem, têm um escudo maior, têm uma fé maior, são mais capazes e que as opressões para eles são mais leves do que para a gente. Aqui você vê Neemias fazendo o quê? Pedindo forças a Deus. Ele está pedindo agora para ele, como líder desse povo, para que ele tenha condição de continuar o trabalho do Senhor. Então, para nenhum de nós tem o ticket livre aí para atuar independente da ajuda de Deus. Deus precisa estar do nosso lado e a gente tem que reconhecer isso em humildade. É isso que Neemias vai fazer. Não obstante ao povo, a esses inimigos externos, vai acontecer também que essa sociedade que a gente viu, que você já tinha lá os nobres, né, que não se envolviam com o povo, você tinha parte dos homens que já estavam extorquindo o próprio povo,
Você vai ter também agora, no meio dos sacerdotes desse povo, os traíras, os falsos profetas, que é o episódio que acontece no verso 10. No verso 10, o Neemias vai para a casa de Semaías, que é filho de Delaías. Esse Semaías, ele deveria ser ali um profeta, um sacerdote local. É possível que Neemias tenha ido ali para se consultar com ele, enfim. Mas a historinha que ele conta é a seguinte, ele fala assim, ó, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Você imagina, você é o líder dessa empreitada, tá? As coisas estão acontecendo, mas agora tem lá um profeta que está dentro do meio do povo e fala que o inimigo está vindo para te matar e fala para você fugir para dentro do templo. Demetrios, a grande pergunta é, se ele é do lado de cá, se ele é um profeta, como é que ele tem essa informação privilegiada que ninguém mais tem? Pois é, mas esse é o ponto, Isaac. Ele colocou, inclusive, a função dele para dizer que ele tinha essa informação privilegiada. Olha, eu sou um profeta de Deus, eu estou trazendo aqui uma revelação do Senhor. Olha só, para você perceber, e aqui acho que é um ponto relevante para a gente, como Satanás é astuto, como muitas vezes... Porque assim, é mais fácil você encarar um problema quando ele vem de frente do que quando ele vem de lado. Ele vem ali quando você não espera. Né? E essa aqui talvez tenha sido a situação mais difícil para Neemias. Por quê? Porque é um homem de dentro do povo, é um profeta do meio de Israel, e está dizendo que vão matar Neemias, que ele já sabia que tinha esses rumores. Mas lembra, Neemias era um homem de Deus, Neemias era um homem de oração, e Neemias era um homem que conhecia a palavra de Deus, e muito bem. Lembram da resposta que ele deu lá dos remanescentes de Israel? Ele conhecia a história dos remanescentes. Agora ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim, ó, todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha o poder que tem nessa resposta dele, porque diz muita coisa para a gente. Primeiro, o profeta era o outro, mas é como se Neemias aqui tivesse profetizado. Neemias está falando exatamente tudo o que aconteceu sem ser um profeta aqui do Senhor. Por que ele está falando isso? Porque ele conhece as Escrituras. Ele percebeu o seguinte, quem é que podia ter acesso ao templo? Fala, Mateus. Só os sacerdotes ou quem Deus dizia que podia entrar dentro do templo? E não era o caso de Neemias. Não era o caso de Neemias. Tanto é que ele fala assim, como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Neemias sabia que se ele fizesse isso, ele estaria sendo desrespeitoso com Deus e acabou. E porque ele soube que esse profeta havia o sugerido para fazer isso contra a lei de Deus, logo ele não é de Deus. Logo ele só pode ter feito isso porque ele estava em conluio com os outros homens. Então, e uma coisa interessante, Demetrios, quem acha que o Mateus está ali só de corpo presente, tá ligadão, hein? Estou falando, é um monstro, ele é um monstro. Então, de novo, Neemias, ele resiste com a palavra de Deus ao seu lado. E, obviamente, o que vai acontecer aqui ao final do capítulo 6, lá no verso 15, eles vão chegar à conclusão do muro. Né? E aí vem a vitória. Vem a vitória. É um momento na nossa vida também que a gente passa pelas dificuldades, a gente resiste com o Senhor nos levanta e a gente, seguindo o exemplo de Neemias, né? Muita reflexão na palavra de Deus, muita oração, e a gente consegue, às vezes, chegar no final de um período difícil. E aí, quando você chega no final do período difícil, vem o período de celebração, vem a vitória. Né?
Então, esse povo lá no verso 15, perdão, o muro ficou pronto no 25º dia, 52 dias de obra. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, olha interessante, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Esse é o maior testemunho que um cristão pode dar. Atravessar a dificuldade, toda dificuldade, sendo perseverante na fé, sendo fiel à palavra, porque quando ele atravessa essa dificuldade, as trevas que estão ao redor percebem o quê? A grandiosidade de Deus. Você viu aqui, ó, que os inimigos não ficaram com medo porque agora Israel tinha um muro e agora eles eram fortes. Eles ficaram com medo porque eles ficaram o texto diz atemorizados. Por que eles ficaram? Porque eles sabiam que Deus estava com aquele povo. Eles tinham medo de Deus, não do povo. E quando o crente passa por esses processos de dificuldade e se levanta, o mundo olha para ele e fala, esse cara, eu não sei como, não é ele. É o Deus que ele serve. Mas, eu falei que foi uma vitória, mas não foi a batalha. Não é isso? Paulo diz que, ao longo da vida dele, ele queria poder dizer que combateu o bom combate, guardou a fé, eu não sei a ordem, e terminou a carreira. É isso. Guardei a fé, combati o bom combate, terminei a carreira. Continua errado, mas tá bom. A ordem dos fatores não vai alterar o produto ali. Ele terminou a carreira, todos sabemos. Importante é que a gente entenda que são várias batalhas. Né? Aqui na história desse povo, com Neemias, vai mostrar isso. Uma primeira etapa, o muro havia sido construído, o muro estava de pé. Mas lembra, Neemias não veio só construir o muro. Neemias veio construir uma sociedade, veio reconstruir um povo, uma nação. Então, ele vai começar a enfrentar problemas sociais. Lá no verso 17 do capítulo 6, aquele povo que estava ali dentro de Jerusalém agora, era um povo que havia se submetido a relacionamentos que não agradavam a Deus. Então, Neemias vai dizer assim, ó, e também naqueles dias os nobres de Judá, além dos nobres de Tecoa, que a gente já tinha lido, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, o mesmo homem que levantou várias oposições, que lhes enviavam suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joranã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Ou seja, Tobias, ele era um cara muito influente no meio dos judeus. E esses judeus estavam comprados, ou melhor, haviam se deixado comprar. A ponto de esses judeus, no verso 19, diz assim, eles até ousavam elogiar Tobias na minha presença. Você vê, Neemias, o cara que está ali entregando a sua vida para aquela obra ali, os caras elogiando Tobias, que está querendo acabar com tudo. E iam lhe contar o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Os judeus estavam, nesse momento, comprometidos e relacionados com homens que não agradavam a Deus. Neemias já sabia disso desde o início. Por isso que quando a gente começa a falar sobre a construção do muro, no meu entendimento, a construção do muro ela é o começo de uma construção ainda maior, que é a construção de uma sociedade. O muro ele tinha um significado, como a gente falou, de proteger esse povo e de passar a imagem para quem estava de fora de que agora existia uma proteção ali, mas ele também trouxe algo muito importante. Ele trouxe um senso de comunidade. Porque agora esse muro ele serve tanto para evitar que os que estão fora entrem, como os que estão dentro saiam. Então a gente pode entender também o muro numa metáfora de separação do povo de Deus do mundo. Tá? Porém, essa separação
ela não se dá apenas com o muro. Como eu falei, o muro é uma metáfora, porque aqui você está vendo o muro está construído, o povo de Deus está ali dentro agora, e a gente vai ver que no capítulo 7, a gente não vai estudar hoje o capítulo 7, mas Neemias vai fazer uma contagem de todo o povo de Israel e vai mandar que todo mundo more dentro da cidade efetivamente, ou seja, ele vai trancar todo mundo dentro da cidade. Mas o que está acontecendo aqui? O que a gente está vendo aqui? Pessoas que estão dentro desses muros, mas ainda estão com seus corações do lado de fora. Então, era sabido por Neemias que não era só o muro que precisava ser construído. O que seria o próximo passo de reconstrução agora? Ó, quem olhou o WhatsApp mais cedo sabe. Fala, Matheus. Voltar à fé das pessoas. Deus te abençoe, meu filho. Exatamente isso. Neemias agora vai, do capítulo 8 em diante, ele vai reconstruir agora, reformar agora o coração dessas pessoas. E como é que ele vai fazer isso? Através do estudo da palavra de Deus. Resgatar a fé dessas pessoas no Deus de Israel. E aí ele precisa fazer isso. Esse é o próximo passo. Então, na continuidade do estudo, a gente vai ver que Neemias vai, no próximo passo, trabalhar com a pregação da palavra. E quem é que ele vai chamar para isso? Esdras. O mesmo Esdras que foi responsável anterior por construir o quê? O templo do Senhor. Então, ninguém melhor que Esdras, né? Aí sim, um sacerdote, um escriba com dom da palavra, para ensinar esse povo as leis do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, e aí esse povo ia começar a mudar e aí ia começar a quebrar essas dificuldades internas. E aí o processo de separação vai ser perfeito. Tá? Fechando um resumo aqui, a gente viu as zombarias, né? Rapidinho aqui, ó. O Senhor, quando levanta o seu servo, a resistência, a opressão, as trevas se levantam também, e é necessário a gente resistir. Porque essas opressões vêm para desestimular e intimidar. A gente viu que durante a construção do Muro de Israel existiram essas oposições, tanto externas quanto internas. Zombarias, ameaças, difamação e até mesmo ataques, né? Guerras, armadilhas. E as opressões internas ou dificuldades internas foram a soberba do povo, as questões de injustiça social, a traição do povo em relação a Deus. Então, essas são as oposições que muitas vezes acontecem também na nossa vida. Como consequência dessas oposições, a gente pode ficar desanimado e a gente pode se desviar dos caminhos do Senhor. O que Neemias nos ensina como servos do Senhor para que a gente consiga resistir a essas oposições e continuar? Primeira coisa no comportamento do Neemias, que para mim é claro, isso é evidente ali, Neemias ele confiava no Senhor. Ele confiou no Senhor para sair da Babilônia e entrar numa sociedade que ele não conhecia. Alguém pode perguntar, pô, Neemias já conhecia todo mundo. Neemias era um completo estranho. Porque Neemias era, como eu falei, ele era o copeiro do rei, ele vivia preso lá no reino. E aquele povo que estava ali em Israel eram pessoas que estavam ali, já vivendo há um tempo ali. Aliás, Neemias vai passar 12 anos ali no seu governo. Mas aquele povo está ali há mais tempo que ele. Então ele chega num lugar onde possivelmente as autoridades vão falar para ele, pô, mas quem você acha que é, cara? A gente está aqui, tá sofrendo há mais tempo que você chega agora e você acha que é alguém? Mas ele confiava em Deus e confiava que Deus o havia enviado. Então, tudo que ele fez e aonde ele chegou, ele sabia. Neemias não tinha dúvida que ele não ia chegar lá. Por quê? Porque ele sabia que o plano era de Deus. E Deus o tinha levantado para isso. Segunda coisa importante, Neemias deixa claro isso para a gente, é o conhecimento da palavra de Deus. O quanto esse homem conhecia. Esdras era um escriba e conhecia muito da palavra. Mas Neemias não ficava nem um pouco atrás de Esdras. Neemias conhecia demais, e a gente viu em algumas respostas que ele deu, ele fazendo referência aos remanescentes de Davi, aos remanescentes de Israel, referência às ordenanças de Moisés lá em Levítico.
A gente viu ele fazendo referências à entrada no templo só dos sacerdotes. Então, era um cara que conhecia muito a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, ele discernia exatamente os próximos passos. É claro que ele era um homem de oração. A gente viu Neemias orando diversas vezes. E ele também foi um líder muito expressivo no meio do povo. Ele exortava, ele repreendia, ele corrigia. Neemias era o cara que estava ali o tempo inteiro ao lado do povo para, olha, isso aqui não é assim, isso é assado, vamos lá, né, repreendendo, exortando. E o quinto ponto, que é talvez o mais notório em todos esses capítulos que a gente leu, é que Neemias ele tinha um exemplo fiel de uma conduta cristã. Eu separei aqui alguns exemplos que a gente pulou, mas se você olha lá no capítulo 4, quando eles estavam falando ali na questão das ameaças, né, de armas e tal, ele fala assim, ó, eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Ou seja, ele chamou o povo para fazer um trabalho pesado, mas ele, você viu? Ele nem tirava a roupa. Tá dando, ele é o que fazia mais daquilo. No capítulo 5, no verso 10, quando estavam falando da questão de juros, que cobravam juros, ele falou assim, ó, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também emprestamos dinheiro e trigo ao povo. Também estamos, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Ou seja, ele estava dizendo para os que cobravam juros, ó, eu também empresto e eu não cobro. Por que vocês estão cobrando? Então, repara, de novo, ele está lá botando o dinheiro dele e não cobra juros e está vendo o cara. E o interessante é que aqui nesse ponto, se eu não me engano, na continuidade... Ah, não, isso está no capítulo 7, a Gabi leu. Porque ele fala por temor a Deus. Tem um exemplo grande também, que está lá no capítulo 5, 14, e esse também é sensacional. Neemias, ele era um governador. Ele era o governador da cidade, ele era autoridade. E como governador, ele tinha direitos, ele tinha o palácio, tinha comida, enfim, tinha tudo. Se vocês lerem, eu não vou ler, só vou resumir, do capítulo 5, de 14 a 19, Neemias disse que ele abriu mão de tudo que ele tinha de direito. Ele não recebia nada, as comidas que vinham para ele distribuía, ele alimentava as pessoas, o vinho, ele fez questão de não colocar a mão em nada, e é aqui que ele fala, se eu não me engano... Os Demétrios. No verso, perdão, só fechar aqui, Isaac, lá no verso 15, ele fala assim, ó, até os auxiliares dele, dos anteriores, dos governantes anteriores, todos oprimiam o povo, mas ele, Neemias, por temor a Deus, não agiu dessa forma. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Olha o perfil desse cara. Olha o perfil desse cara. É um cara que ele chamou o povo para trabalhar, ele veio para fazer a obra para o povo ali, ele se envolveu, ele não cobrou. Isso me lembra muito, Isaac, já te dou a palavra, me lembra muito quando Paulo está instruindo a Timóteo como tem que ser o diácono, como tem que ser o presbítero, né? Um homem de uma índole que é conhecida, né? Que tem a sua vida estável, que dá boa consciência do seu comportamento. É só ver, é só se comportar como Neemias, né? E ele fecha aqui, ó, no verso 19, eu acho isso interessante também, ó, lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por este povo. Ele pede a Deus, ó, lembra de mim, não te esqueça de mim. Fala, Isaac. A própria Bíblia, ela se confirma, né, a palavra de Deus, e a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, né? A gente tem um contraponto hoje em dia, por exemplo, que é muito criticado, obviamente é uma discussão mais ampla, mas quando a gente olha todas as verbas de auxílio que os políticos hoje, que representam, no caso, Neemias está na mesma classe que os nossos políticos estão hoje, por exemplo, no Brasil, né? Os auxílios que eles têm para gabinete e tudo mais são cifras astronômicas, né?
E eles usam e fazem de tudo para justificar o uso, para não perder um centavo, né? Se eu não usar isso aqui, vai voltar para o povo. Então, Neemias é um exemplo de como seria um governador justo, né? E o povo se alegra, ele mesmo se abdica porque ele está ali, de fato, em prol do povo, pensando no povo e não em benefício próprio. Acho que é claro ali que ele tem no coração o compromisso de fazer aquilo que Deus o chamou, e ele sabe que Deus não o chamou para riquezas, não o chamou para posição. Deus o havia chamado para levantar uma nação, e a vida dele seria usada por isso. Então, como um instrumento de Deus, ele não podia se corromper. Entendeu? Então, ele vivia, por isso que ele fala aqui claramente, ó, por temor ao Senhor, por temor a Deus. Está lá no verso 15. Por quê? Porque ele sabe, e essa parte é importante, ele sabe que o que ele está fazendo ali, o que ele está conseguindo fazer, como ele está conduzindo, ele sabe que não vem dele, Neemias. Aquilo é Deus na vida dele. Então, se ele coloca ali as suas aspirações, Neemias, o que começa a acontecer nessa hora? Conflito de interesse. Existem os interesses de Deus para a vida dele, que é levantar aquele povo para voltar toda aquela sociedade a funcionar. Mas se Neemias começa a pensar em vou ter lucro, vou ter ganho, começa a ter conflito de interesse. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente tem conflitos de interesse. Os nossos interesses, enquanto viventes aqui nesse plano, e os interesses de Deus para a nossa vida. Enquanto os nossos interesses ganharem a relevância, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Então, Neemias ali se colocou, e aqui me leva muito uma reflexão na pessoa de Jesus também. Né? Você olha Jesus, está aqui, ó, Neemias está copiando já uma prévia do que Jesus veio fazer e expandir. Jesus falou por diversas vezes, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus largou toda a sua glória, né? A glória que ele tinha com o Senhor, para ser um homem na terra e morrer na cruz. Mas por que Jesus fez isso? Por que ele não se levanta? Por que ele não fala, não, mas eu não vou morrer, não. Porque ele se colocou como instrumento nas mãos de Deus. Ele foi obediente, o texto diz que foi obediente, e é obediente em morte e morte de cruz. E esse ponto do morte de cruz é importante porque os que morriam na cruz, lembrando lá do Velho Testamento, eram aqueles que os judeus entendiam que Deus havia esquecido. Deus havia colocado uma... Como é que é o nome da palavra? Uma curse. Amaldiçoado. Amaldiçoado. Então Jesus morre como um amaldiçoado. Mas ele era Deus. E por que faz isso? Porque se colocou como instrumento nas mãos de Deus. Obediência. Então, Neemias aqui mostra claramente o que ele fez é por temor ao Senhor. Só para que a gente não entenda que Neemias é um cara legal e entenda, tem algo acima de ser um cara legal. Neemias podia até ser um cara legal, mas acima disso estava a obediência dele ao Deus que o enviou. Ele conhecia Deus, ele tinha relacionamento com Deus nas suas orações, e por conta desse conhecimento e relacionamento com Deus, ele entendeu que a missão dele para ser cumprida na sua excelência não deveria existir na vida de Neemias interesses particulares. E é por isso que a gente viu vários exemplos dele aqui. Exemplo de ajudando as pessoas, exemplo de não recebendo recurso, exemplo de... Não comprar terra. Não comprar terra. Tudo que ele fez ali foi, eu Neemias, não existo. Apenas Deus na minha vida. Então, essa foi só uma primeira parte desse processo de reconstrução. Por isso que eu falei que é um processo de reconstrução, onde ele reconstruiu o muro. Mas os próximos capítulos, vocês vão ver que eles vão reconstruir o homem judeu, como o Mateuzinho falou, resgatar esse homem judeu. E depois que reconstrói o homem, como reflexo, você reconstrói toda a sociedade. Se os homens de uma sociedade são tementes a Deus e com isso são resgatados, a sociedade como um todo é forte. Mas não adianta resgatar a sociedade com leis externas se o homem, no seu core, no seu coração,
está igual a algum desses nobres aqui, que estão dentro do muro, mas os seus corações estão do lado de fora. Né? Não adianta a gente dizer que está com Deus, mas os nossos interesses estão no mundo. Né? Agora é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Se tem pergunta, reflexão, fiquem à vontade. Estamos aí. Interessante que Neemias, ele era conhecedor da palavra, né? A gente viu que até quando veio um ataque de dentro do próprio povo, que é muito difícil, né? Você imagina, você tem ali alguém que está no seu meio, né? Aparentemente na mesma causa que você, e vem propor algo para você. E ele facilmente saiu daquilo com o conhecimento da palavra, porque quando vem de fora, vem em desacordo com a palavra, né? Porque está vindo de fora do Senhor. Mas só é capaz de perceber isso quem conhece a palavra. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é ele ter... meu papel acaba aqui para agora ler as escrituras, para passar o ensinamento da palavra, eu passo para Esdras. Apesar dele conhecer muito bem da palavra, ele passou para Esdras essa responsabilidade. Isso também é um ponto de uma característica de um servo de Deus, né? Que sabe ali até onde o Senhor manda e obedece até onde o Senhor manda também. Sem buscar glória, né? Para si Sem buscar próprio, glória, né? porque Você falou... ele queria, ele poderia, não, eu vou fazer tudo, eu também conheço a palavra, por que eu não vou ensinar? Eu não falei dessa parte, está no capítulo 8, né? A gente não chegou lá, mas é exatamente isso. Não só isso, no capítulo 7, ele também vai passar o cargo dele de governador para o irmão dele. Ele também vai abrir mão do cargo dele de governador, porque entendendo ele que precisa resgatar os homens ali, ele precisa dar exemplo. Então ele larga a posição dele também, coloca o irmão dele lá e ele vai ser mais um membro. Então ele larga o cargo de governador, ele passa a palavra para o escriba Esdras, ele vira um comum. Demetrios, e os irmãos também, eu gostaria só de ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que fala do homem que é de Deus, que foge de todas as coisas que estão para trás nesse capítulo, né? Mas que segue, que decide, né? Que escolhe viver na presença de Deus e seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Ele diz no versículo 12 de 1 Timóteo 6, fala assim: esse homem de Deus milita a boa milícia da fé. O Demetrios começou esse estudo falando de algo muito interessante, que é a batalha que nós vivemos, né? E aqui, no livro de Timóteo, fala isso, que o homem de Deus, ele milita a boa milícia da fé. Essa é a única luta, né, que eu creio que nós somos chamados a participar. Essa não é contra o homem, né? Todos esses inimigos se levantaram, mas quem está com Deus na frente, milita essa milícia com Deus na frente. Tome posse da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, Neemias, a vida dele foi fazendo confissão. Ele fez a confissão perante o rei, ou seja, da preocupação dele com o povo dele. Isso é uma confissão, né? Depois, lá em Jerusalém, a vida dele foi dando testemunho, foi fazendo confissão da fé dele. E essa milícia é algo muito importante. Eu estava lendo também essa semana sobre... Meu primo me falou sobre aquele avivalista que teve, o Smith Wigglesworth, e eu li um pouco sobre esse homem. É claro que também li algumas críticas e estou conhecendo um pouco dele, e eu lembrei dele aqui também. E ele tem as frases aí, né, Demetrios, que você citou uma frase aí muito bonita, e uma frase dele é que a edificação da fé é o resultado de grandes batalhas, né? E grandes testemunhos são resultados de grandes testes. E eu vejo o triunfo de Neemias como o triunfo, né, dessa grande batalha que Neemias passou com os inimigos,
foi pelo fato dele ter submetido realmente ao processo de Deus, né? Esse processo não é fácil, mas ele se submeteu e saiu vitorioso, né? Então, gostaria de deixar aí esse compartilhar de 1 Timóteo com os irmãos. Isso que o irmão compartilhou agora no final é o que estava no meu coração agora, assim, durante a reunião. Antes da reunião eu estava pensando em outras coisas, o Senhor durante o dia falou outras coisas, mas durante a reunião o que o Senhor estava me apontando era isso que o Demetrios compartilhou no final agora, sobre esse ver o Senhor, né? A razão de tudo ser o Senhor, né? Não ser nem mesmo Jerusalém ser reconstruída, mas é o Senhor para quem Jerusalém estava sendo reconstruída. E às vezes é um pouco difícil de entender o cenário, o contexto, né, ali, porque é tanto ida e volta, é tanto cativeiro, é tanta história, mas a situação deles é como se uma empresa de São Paulo fosse lá no Acre, tomasse toda uma cidade lá, levasse todo mundo cativo para São Paulo para trabalhar e queimasse tudo, todas as casas e tudo. E aquelas pessoas, apesar de terem sido levadas cativas, com o tempo lá em São Paulo, conseguiram se tornar bons negociantes, conseguiram prosperidade e conseguiram também uma liberdade religiosa, porque a sinagoga teve início lá na Babilônia, onde eles estavam cativos. Então, nesse cenário, que eles têm tudo que eles querem em São Paulo, Deus fala para eles: agora eu quero que vocês voltem lá para o Acre, lá. Vai enfrentar a estrada perigosa, vai chegar lá, não tem parente, não tem casa, tudo queimado. Quem que quer fazer isso, né? Deixar todo o conforto de São Paulo, tudo que tem de vantagem lá, riqueza, para voltar para nada. Então essa que é a realidade do povo ali nas ruínas de Jerusalém. Na Babilônia estava muito bom, tanto que não foram todos que voltaram. E a questão que eu estou querendo chegar é o porquê. Por que essas pessoas aceitaram isso? Elas não são malucas. Por que elas deixaram tudo para voltar para o nada? E a resposta já foi dada, o que o Demetrios já compartilhou, né? É o Senhor. Não quero enrolar para dar essa resposta, porque essa é a resposta mais gloriosa do universo. É o Senhor. E alguns irmãos na história nos mostram essa mesma decisão certeira e determinada de entregar tudo pelo Senhor, né? O Dietrich Bonhoeffer estava na cadeia e ele escreveu que de bons, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Então, de bons atos, de maravilha, o Senhor tem me coberto. Por que ele escreveu isso na cadeia? Ele estava maluco? O Atmani, quando ele estava preso também, quase que perto da morte dele, um guarda falou para ele: eu queria ter isso que você tem, mas se eu receber isso, se eu aceitar isso, eu vou perder tudo. Aí o Atmani respondeu para ele: você não tem nada. Então, do que esses homens estão falando, né? O que havia nesse povo que voltou para as ruínas? É esse Senhor maravilhoso. Eles viram ele, eles ouviram, eles tocaram, eles entenderam por que a gente está aqui nessa terra, né? E viram que qualquer coisa aqui é muito pequena, qualquer sofrimento não se compara a agradar o nosso Senhor, o nosso Criador, para quem nós fomos criados. E daí eu queria ler 2 versículos rapidinho para fechar. Em Cantares 4, o Senhor, a Sulamita fala para Salomão: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. O vinho aqui, ele está prefigurando as alegrias do mundo, tudo que Babilônia oferecia, né? E pensa bem, irmãos, ourives, um trabalho tão fino, que faz algo tão pequeno e tão cheio de valor, deixar esse hábito para pegar um negócio grosseiro, como construir um muro. Imagina um perfumista, né, que tem um nariz tão fino,
separado para as coisas mais cheirosas, fica lá do lado de um Neemias que não troca roupa há 55 dias. Por que que ele ia querer fazer isso? A palavra fala aqui em Cantares que nós nos alegraremos no Senhor mais do que no vinho, né? O vinho, então, prefigurando as alegrias desse mundo. Por que que o vinho aqui é negativo e prefigura as coisas desse mundo? Porque quando uma pessoa bebe demais, ela fica fora de si, fica descontrolada e por algum motivo acha que isso é bom, que isso é gostoso, mas para Deus, isso é o que está falando lá em Jeremias, que é o outro texto que eu queria ler, Jeremias 2. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Isso é se alegrar com o vinho desse mundo, achar que esse mundo tem alguma coisa para nos dar, é virar as costas para o nosso Criador, que é a fonte de águas vivas, é o autor da vida, e achar que a gente pode achar qualquer coisa aqui. É colocar uma plaquinha Home Sweet Home na nossa porta, sendo que a palavra fala que esse mundo jaz do maligno, que está em trevas. Irmãos, o nosso refúgio é no Senhor, é só nele que há vida, que há alegria, que há paz, que há sentido. Fora dele, é nada, é loucura. Que bênção. Alguém mais? Rafael, Pedro, Isaac, Quer botar a musiquinha, Gabi? Esther, Angie. Lô? Não, um pouquinho antes, eu me emocionei aqui, porque um pouquinho antes, no 1 Timóteo também, está falando sobre isso, né? Que a gente não vai levar nada daqui. Eu tinha lido esse versículo. Confirmação de Deus na minha vida, viu, irmão Regis? Obrigado por essa colocação que o irmão fez aí. Senhor te use, te abençoe. Mas só para corroborar o que o resto está falando, essa é uma das armas que as potestades e o príncipe desse mundo têm usado desde que o mundo é mundo. É tentar enganar o ser humano achando que... O diabo tentou isso até com o próprio Cristo, né? Mostrou toda a glória do mundo e disse para Cristo, tudo isso aqui eu te dou, né? Olha que beleza, olha que maravilha, olha que glória. Tudo isso aqui eu te dou, se prostrado me adorardes, né? Então, Cristo, bom conhecedor da palavra, porque ele era a própria palavra, né? Ele refutou Satanás. E muitas pessoas hoje, como o Regis falou, acham que tem tudo, quando na verdade não tem nada. Tem até um hino antigo que fala, não sei se vocês conhecem, que diz assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Home sweet home. É. Amém. E o que tem para oferecer não é ruim para quem quer viver na carne, né, Isaac? Se fosse ruim, a porta não era larga e Jesus não seria a porta estreita, e poucos são os que querem passar por ela, porque a renúncia é grande, né? Não é ruim. Ninguém quer coisa ruim, o mundo não é ruim, né? Mas hoje... Mas é passageiro, e não leva para Deus, né? Muito evangelho que tem sido pregado hoje em dia é justamente do evangelho sem a renúncia, né? Que é justamente para tirar também, não só essas pessoas que estão fora, que acham que tem tudo, mas as pessoas que estão dentro vivem um evangelho ilegítimo, né? Um evangelho, aquilo que o Regis falou, não, mas eu tô aqui na Babilônia, aqui tem sinagoga, aqui tá tudo certo, eu vou voltar para o Acre, para quê? Tá tudo certo aqui eu vou ficar, né? Então é o melhor dos dois mundos, se é que dá para ter, aliás, nenhum deles não tem o melhor, né? Mas é querer ficar com um pé lá e outro cá. Meu irmão falava, talvez todo mundo conhece isso, eu não sei se isso é famoso, mas
quando fica com um pé, né, naquilo que é de Deus, na igreja, e um pé no mundo, a pessoa é rasgada no meio, porque ela está com um pé na eternidade e um pé no nada, né? Então é a vida mais infeliz possível é essa. Porque não, né, não vive nada, né? Por isso que Deus vomita, né? Porque não vive nada. Você não vive, você não experimenta o Senhor e você também não experimenta o mundo com tudo que ele tem para oferecer. Você fica ali no meio, mas na verdade os que estão em cima do muro, eles já são de Satanás, né? Eles ainda são de Satanás. É isso aí. Vamos ouvir uma musiquinha para relaxar? Depois a gente conversa mais. Eu acho bastante interessante a gente compartilhar e o que faz, né? O que faz o mundo perceber essa realidade da qual a gente está falando, né? Não vai ser através de Netflix, não vai ser através de misticismo que o mundo vai reconhecer a realidade de Cristo, né? Eu só vejo dois caminhos, e Neemias mostrou ele, né? É a oração e o estudo da palavra. Então, os crentes, orem para não cair, orem pelo mundo, orem por aqueles que ainda não conhecem. E passem o seu dia meditando na palavra, porque é ela que liberta. Tudo isso que a gente está falando aqui é só um arranhãozinho do que é a palavra de Deus. Ela vai muito além. A palavra, segundo a própria palavra diz, divide a alma. Ela corta fundo. Então, é o que temos que fazer, estudar a palavra de Deus. Quem ama a Deus, busca conhecê-lo. E conhecer a Deus está na sua palavra. O Espírito Santo nos ilumina e essa palavra vem viva para nós. Então, a palavra tem que ser o dia inteiro na nossa vida, a todo instante. E a oração, que é onde a gente se expõe, onde a gente coloca para Deus aquilo que é o que está em nós individualmente. Por isso que a gente fala da oração, onde Jesus ensina, né? Vá para o seu quarto, vá para o seu canto, porque Ele quer esse momento único contigo. É você e Ele, sou eu e Ele, não tem mais ninguém ali. Sou eu como eu sou, como Ele me conhece já, mas que às vezes eu não me conheço. Então é isso, não tem... Na história de Neemias, na história de qualquer homem que Deus levanta, não há outro caminho. Conhecer a Deus na sua palavra e estar dependente dele através da oração. O restante, Deus vai fazer. Ele é fiel e justo. Amém? Amém. Vamos ouvir aqui a música que a Gabi Deixa eu mandou. Raquel, você quer falar alguma coisa? Porque eu não consegui ver tua última mensagem. Não sei o que é. Você quer falar alguma coisa antes de a gente colocar a música? Não. Não, é porque eu poderia tocar, mas acho que talvez seja melhor. Toca. Não, você que sabe. Toca! Dia, Demetrio, Engraçado que quando a Gabi escreveu, né, falou, a Raquel sugeriu a canção, eu falei, gente, a Raquel... E a Gabi falou assim, eu vou colocar a canção. Eu falei, Jesus, motiva a Raquel para tocar essa canção. Então, vamos mandar ver, minha irmã. Já está aqui, Regis. Tá. Pode projetar a letra aqui também? Eu vou... Quer compartilhar a tela? Não sei. Projeta a letra, Raquel? Tá mudo. Ah, tá aqui, ok. Valeu, obrigado, Regis. Oi? Tem que mutar um dos dois aí, senão vai Eu vou mutar. Prontinho. Sim, é porque você não vai ouvir, né? Você vai ouvir só o seu telefone. Vocês estão ouvindo a gente, né?
pelo celular. Pode ir. Você tem que pôr assim pra mim.